Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa tarde a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, possa fazer brilhar a sua luz em nossos corações, em nossas mentes, que através dessa doutrina que nos enriquece com os seus ensinamentos, trazendo-nos a certeza absoluta da vida futura, para que assim possamos nos programar, rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, para que assim possamos nos curar dos nossos males, das nossas dificuldades, ao qual aqui nos colocamos todos como necessitados desse tratamento espiritual ao qual nos chega pela bondade do Pai. E aqui quem vos fala é um dos grandes necessitados desse tratamento. Então que Deus nos abençoe e nos ajude sempre na nossa jornada, através dos nossos mentores, dos mentores desta casa que nos envolve. Agradecidos estamos. Hoje, nessa data do Dia dos Pais, eu acordei com uma mensagem muito bela e eu quis trazer essa mensagem aqui para todos nós, mas com um olhar espírita nessa mensagem. Por que eu digo isso? Porque o olhar espírita nessa mensagem vai dar uma profundidade infindável a essa mensagem. Ela chega para todos nós, me chegou nessa manhã a seguinte mensagem, referente aos pais que perderam os seus filhos, ou seus filhos que perderam os seus pais. A mensagem se intitulou assim: a distância não separa o amor. E essa mensagem, quando ela me bateu, assim, foi muito profundo, porque isso nos remete ao Pai Criador, ao amor do Pai, e que Ele abrange todo o universo. Os nossos cientistas buscam a teoria do tudo. O que seria isso? É uma teoria onde uma informação só explique todo o universo. E essa resposta, ela existe. Ela é o amor. Não existe fronteiras, não existe dimensões que separem. Podemos alcançar dimensões celestes com esse sentimento. Então fica essa mensagem, que a distância não separa jamais o amor que nós sentimos um pelo outro, o amor que nós temos a Deus, o amor que nós temos pela vida e o tudo mais. Que Deus nos abençoe nesse sentimento de amor, para que possamos assim compreender, vivenciá-lo na sua verdade, como nos ensinou Cristo, que era o amor presente, o amor vivo, aqui encarnado na terra, como o Pai nos ofertou. Mas o tema de hoje, o esquecimento do passado, é um tema muito, muito interessante para todos nós, porque às vezes nós deixamos nos cair em inquirições a esse respeito, de nós às vezes não concordarmos com esse esquecimento algumas vezes. Achamos que devemos lembrar, para ter a certeza de uma vida passada ou de uma vida futura, eu tenho que estar lembrando de tudo. E na verdade não é bem assim, como veremos, porque a nossa reflexão de hoje, ela vai se basear no livro O que é o Espiritismo, que Kardec nos traz, escrevendo uma série de informações, nos dando spoiler do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, da Gênese. É um livro assim que você vai buscar ali informações que depois vão nos aguçar as ideias, para que nós buscamos então a literatura que possa nos preencher, que nós nos afinizamos. Então ele fala assim, comece pelo o que é o Espiritismo, nos dá a sugestão Kardec. E é importantíssimo. E nesse tema, esse tema que vamos falar, iniciar aqui a nossa fala, Kardec ele vai iniciar uma fala com um cético. E o cético ele vai fazer essa pergunta a Kardec. Ele vai falar assim com Kardec: não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas.
pois que desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Desse modo, está sempre a recomeçar. Podemos concluir então que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outras, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. Esse é um pensamento materialista. É dessa forma que o materialista pensa. Se nós algumas vezes na nossa caminhada tivemos afinidade com isso, ou ainda temos afinidade com esse tipo de inquirição, nós ainda estamos muito mais para o espiritualismo estamos muito mais para o materialismo do que para o espiritismo. A objeção, então, trivial, vai nos falar dos amigos espirituais, é essa. Se um homem já viveu, pergunta-se, por que não se lembra, então, das suas existências passadas? Por que eu não lembro das minhas vidas passadas? Objetam-nos, às vezes, que seria injusto ser castigado por faltas que foram esquecidas, como se o esquecimento apagasse a falta. Por que eu sofro? Se eu não lembro, eu não tenho que pagar por isso. Eu tenho que pagar pelo aquilo que eu lembre. É assim que o materialista pensa. Por isso ele coloca essa pergunta a Kardec. O esquecimento, então, temporário das nossas faltas não evita o seu efeito. É necessário a ignorância do passado para que toda a atividade do homem se consagre ao presente e ao futuro. Para que se submeta, então, à lei do esforço e conforme com as condições do meio em que ele renasce. Então, é todo um recomeço, é toda uma nova caminhada. É recomeçar para fazermos um novo fim. Não é isso que nos disse o Chico Xavier? É justamente essa é a questão. E Kardec, então, respondendo à pergunta do nosso irmão, vai dizer o seguinte: tudo se encadeia no Espiritismo. Tudo, está tudo interligado. Todas as ideias dos princípios espíritas emanam um dos outros. Não está separado. Você pode pegar qualquer princípio espírita e ele vai se encaixar perfeitamente em qualquer um dos outros quatro, partindo dos 5 princípios, servindo-se então mutuamente de apoio. Então, o que parecia uma anomalia, contrária à justiça de Deus, essa sua sabedoria, se torna o que então agora? Esse esquecimento, um processo natural. E vem confirmar esse processo natural a justiça e a sabedoria divina, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Tal é o problema do esquecimento do passado. Sem cada uma de suas existências, um véu esconde o passado do espírito. Com isso, nada perde ele de suas aquisições, não perde nada. Nenhuma das suas aquisições são perdidas. Apenas esquece o modo como as conquistou. Por que tomou tal decisão, por que fez tal escolha, isso esquece. Não tem necessidade. O que importa é o que nós conquistamos. O que nós construímos para nós mesmos na questão intelectual, da inteligência, dos nossos objetivos ao qual nós queremos buscar. Hoje, na doutrina espírita, com todo esse conhecimento, nós estamos focando para assimilar tudo isso. Para quê, na verdade? Para que nos tornemos melhor uns para com os outros nesta encarnação, que se principia aqui para o nosso futuro, e na vida futura nós possamos levar essas ideias. Imagina todos nós aqui reencarnando firme no conceito da doutrina espírita. Olha o diferencial que isto é para as nossas vidas, sem contar no mundo espiritual, já desenvolvendo lá essas ideias, já retornando à matéria com todos esses conceitos renovados, firmes em nossa mente, em nossos corações. Faremos sim, meus irmãos, um mundo novo, um mundo de regeneração. E assim que reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Ou seja, ele não esquece nada do que é importante para o espírito. Isso é o principal para todos nós, é esse olhar.
do que nós queremos, olharmos para nós mesmos, olharmos, conheça-te a ti mesmo, olharmos para nós, para sabermos o que buscamos, as intuições que vão nos chegar, porque essas intuições que elas vão chegar ligadas a esses pensamentos que nós conquistamos e que nós não perdemos. E a segunda parte da vossa objeção, diz Kardec ao irmão, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base segura, porque esse esquecimento só se dá durante a vida corporal. Aí é o olhar espiritual naquela mensagem do nosso irmão. Na vida corporal, sim, tem esse esquecimento mesmo. E é necessário, como vamos ver à frente. É importante para a gente. Mas, uma vez terminada essa vida corporal, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então, o espírito poderá julgar, através da consciência, os juízes, o caminho que seguiu e o que lhe resta fazer para buscar se melhorar. Essa é a reflexão com o que nós conquistamos e vivenciamos aqui na matéria, mas que não é necessário nós retornarmos e lembrarmos de fatos que, na verdade, vão nos cristalizar ou condicionar, nos prejudicando a nossa caminhada. E o propósito da doutrina espírita não é este. E também uma mensagem de Jesus no Evangelho, que está em Mateus, no capítulo 10, versículo 36. Ele fala assim, o mestre: e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Essa é a mensagem de Jesus. E Kardec então desenvolve o que é muito comum na nossa existência, que em vossas relações e em vossa família mesmo se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência. Olha como Kardec é profundo aqui. E que o espírito, então arrependido, venha encarnar-se em vosso meio e ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco por seu devotamento e afeição. Ou seja, nesse âmbito familiar, o carinho, o amor ali se desenvolvendo, mesmo que tenha em vidas passadas essas questões de ódio, de vingança, mas ali pode ser quebrado esse laço, se o amor prevalecer, o respeito e o carinho, as afeições. Não vos achareis mutuamente na mais embaraçosa posição, se ambos se lembrassem de vossas passadas inimizades? Já encarnaria ali, a encarnação já ia ser já degradando. As primeiras palavras da criança já seriam ofensivas, vamos dizer assim. Em vez de se extinguirem os ódios, se eternizariam. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao nosso progresso. Nós não conseguiríamos progredir. Nós ficaríamos o tempo todo com aqueles sentimentos retrógrados vindo à tona a todo momento, sem conseguirmos uns para com os outros nos relacionar. Supondo que um indivíduo condenado à prisão tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem, o que acontece quando ele termina o cumprimento da lei? A sociedade o repele e essa repulsa e o lança de novo nos braços do vício. Nós vemos isso o tempo todo na mídia. Isso é real, isso acontece. Muitos poucos conseguem se colocar de novo no mercado de trabalho. Muitos poucos. Por esta realidade. Mas se ele desconhecesse os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E se ele mesmo o esquecesse? Porque tem isso também. Se ficarmos lembrando, por exemplo, que tiramos a vida de alguém, que paz nós teríamos na encarnação? Na reencarnação? Nenhuma. Se eu me arrependesse, eu viveria o tempo todo. Nessa encarnação, quando nós cometemos atitudes que nós não gostamos, nós queremos esquecer. Nós não queremos lembrar. Nessa encarnação, quando a gente se arrepende do nosso passado recente, de umas poucas décadas, a gente já fica todo desequilibrado. Imagina
uma vida, uma encarnação passada, lembrando de assassínios e outras brutalidades. Poderia então ser honesto, esquecendo tudo isso, ele ser honesto com ele mesmo e andar de cabeça erguida, e em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha que não pode esquecer. Então, só nesse início, Kardec já traz uma luz para a gente sobre esse conceito do esquecimento da vida passada, para nós nunca mais fazermos essa pergunta, essa inquirição com esse olhar materialista, porque é um olhar materialista. Quando a gente faz essa questão, se ainda nós a fazemos, nós estamos com um olhar no pensamento materialista. Porque a partir do momento que nos tornamos espíritas e começamos a compreender esses conceitos espíritas, a gente não faz mais não levanta mais esse questionamento. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode um homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? E os amigos espirituais vão dizer: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência. Olha que interessante isso. Como assim? E melhor, pode distinguir o bem do mal. Melhor? Mais inteligência? Sim, porque o espírito renascendo várias vezes, várias existências, o que ele vai aprimorando? O que ele vai constituindo para ele mesmo? Um deles é a inteligência. Por isso que ele coloca mais inteligência. Vai reencarnando em cada nova existência, mais inteligência. Nós estamos aqui aprendendo nessa existência. Olha a bagagem que nós estamos aqui adquirindo, moral e intelectual, e ciência científica e religiosa, por que não dizer do triplo aspecto da doutrina espírita? Isso nos enriquece e ficamos então cada vez mais inteligentes. E sim, podemos, usando a inteligência, poder distinguir o bem do mal. Então, cada existência que eu me renovo com a minha inteligência, eu vou poder fazer essas escolhas entre o bem e o mal. Por isso, ele vai nos falar, o mérito todo está, o seu mérito, onde o seu mérito, se você lembrasse de todo o passado. Aí não tem mérito, eu estou usando minha inteligência. Eu estou usando o que eu lembro da vida passada. E na vida passada, eu fiz aquela escolha, deu errado. Aí nessa vida, eu vou fazer essa aqui, porque se aquela deu errado, eu não estou usando inteligência, estou usando a lembrança de uma vida que deu errado. Não tem mérito. Ele está dizendo aqui, não tem mérito. O mérito está em eu ficar mais inteligente e eu usar a minha inteligência mais para o bem. Aí eu tenho mérito, independente do que eu fiz no passado. Eu vou saber fazer escolhas. E Kardec então vai nos dizer, nós não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição. A gente percebe que está errando. Emmanuel vai nos dizer que esse olhar para nós mesmos nos ajuda muito a gente se olhar. É importantíssimo, porque eu preciso me compreender. Eu me compreendendo, eu me entendendo, eu vou saber me relacionar melhor com o outro. Por isso Jesus diz, amai-vos o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se entenda, se ame no sentido de se compreender como filho de Deus, um espírito a caminho, que erra, que acerta, mas quer o melhor, quer usar a inteligência para o melhor. E ainda tenho condicionamentos, cristalizações que me prendem, eu tenho que reconhecer isso em mim, nas minhas atitudes, para que eu possa buscar então verdadeiramente o quê? Essa mudança, nos refazermos. Mas temos de tudo isso então, essa intuição, sendo as nossas tendências então instintivas numa reminiscência do passado. São os condicionamentos. Nós precisamos vencer a nós mesmos. A luta, meus irmãos, é conosco, não é com o outro. O outro, ele é uma consequência, ele é um aferidor do que eu estou conquistando e tentando realizar. Então, nesse debate, nessa convivência, eu estou ali aferindo os meus valores. Se eu conquistei, vou conseguir
usar minha inteligência e atenuar aquelas situações. Se eu ainda não conseguir, vou ser rude, vou ser agressivo, vou querer que a minha ideia prevaleça. Isso, cristalização, condicionamento de ideias. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas cometidas, olha a consciência aí, não conscienta a resistências àqueles pendores. Ou seja, não temos que deixarmos vencer. Temos que lutar contra esses mal pendores. Mas para isso, a minha consciência, como uma intuição, me direcionando e auxiliando, porque eu já tenho conquistas. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Ele não é máquina. Por isso, o esquecimento do passado. Senão eu vou virar uma máquina. Uma máquina em que todas as minhas engrenagens já estão constituídas e ao funcionar, aquelas engrenagens vão se repetindo. Eu não sou essa máquina. Eu penso diferente. E para eu pensar diferente, momentaneamente esse passado ele tem que ser apagado. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado. Então, a gente quer lá naquela questão primeira que falamos. Mas como pagar por faltas que eu não lembro? É justo isso? Por você não lembrar, elas então estão apagadas? Não. Então é isso que ele está falando. Essas vicissitudes da vida que nós passamos aqui, todas elas, desde a nossa infância até a idade madura, todas elas fazem parte da nossa construção de vida. Vamos caminhar por tudo isso. Por que isso? Porque elas são constituições, são causadas por quem? Deus vai castigar agora? Vamos lá? Não. A causa somos nós. O efeito, as vicissitudes que temos que passar aqui no planeta, que estamos em concordância pelos nossos pensamentos e nossas más escolhas. O sofrimento, a dor, a base, está nas más escolhas do passado, resultado do sofrimento atual. Aí agora então vou ficar sofrendo, tenho que sofrer mesmo, é isso mesmo? Não, é um novo homem, veio para se renovar, novos conceitos, novas ideias. Mas estou doente, quero vencer essa doença. Se Deus me deu essa doença, não é assim que nós falamos? Eu preciso vencê-la, Ele me deu como objetivo, não preciso lembrar da vida passada que eu fiz. Esse é o grande propósito dessas vicissitudes. Depuramos e elevamos, se as suportamos e resignamos sem murmurar. Bem-aventurados os aflitos. Se ficarmos nos queixando, não vai resolver nada. A nossa mente vai se condicionar ou se cristalizar, como queiram, como vítimas. A encarnação inteirinha, eu sou uma vítima. Eu estou doente, essa situação comigo assim ou assado, sou uma vítima. E desencarna assim, chega no plano espiritual, é vítima, reencarna de novo, vítima. Mas quem vai despertar? A dor. A dor. E quem vai desenvolver isso para a gente, muito bem, no seu livro, vai ser Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. Maravilhoso esse livro. Uma recomendação, meus irmãos, para todos que querem buscar compreender a sua vida. Não é a vida do outro, não, a nossa vida. E ali ele vai falar nesse problema do ser, as problemáticas da vida, das vicissitudes, do ser, de como nós nos comportamos diante da vida. Ele vai nos falar desse destino. Que destino? Destino que Deus fez? Não, nós somos os artífices do nosso destino. A minha vida futura, ela depende de mim hoje. Para ela ser diferente, ela depende da minha atitude hoje, porque hoje eu sou uma consequência do meu passado, que eu não lembro, não me interessa eu lembrar desse passado, mas eu sou consequência desse passado. Eu tenho várias aquisições, e uma delas, repito, a inteligência. Como nos veremos, como ele vai desenvolver algumas outras mais. E da dor, aí o sofrimento, a consequência desse destino, e a vivência dessa dor no plano físico. Nosso planeta é cheio de dor? Sim, é um planeta de provas e expiações. E aqui Jesus acolheu todos nós, todos os espíritos que ainda precisam da dor para despertar.
isso, um planeta de provas e expiações. Precisamos ter um olhar espírita para o nosso planeta. Às vezes a gente fica separando nações de sofrimento e fala assim, meu Deus, como pode isso? Ninguém faz nada. Não é bem assim. E nós vamos ver aqui nesse resumo, que eu digo que infelizmente tem que fazer um resumo de uma obra tão rica. O esquecimento, então, ele nos diz, é necessário durante a vida material. O conhecimento antecipado dos males ou das catástrofes que nós vamos passar, que nos esperam, paralisariam os nossos esforços e frustrariam a nossa marcha para frente. Por que eu vou continuar caminhando se vai vir aí um maremoto, um terremoto, um furacão, um frio intenso, seja lá o que for, e eu vou desencarnar nessa situação? Não vou fazer nada, paralisa. A causa fisiológica desse esquecimento é o próprio renascimento. Isto é, o revestimento de um novo organismo, de um invólucro material, que sobrepondo seu invólucro fluídico, faz a seu respeito o papel de um apagador. Quando nós vamos reencarnar, ele vai aprofundar isso aqui no livro, muito bom, muito bacana. Ele aprofunda assim de uma forma bem didática, fácil de compreender, mas aqui está bem resumidinho. Ele está nos dizendo assim, quando nós vamos reencarnar, vamos renascer, quando vamos adentrar a matéria ela cria como se fosse um revestimento, e é um revestimento que encobre o perispírito, que guarda todas as nossas informações, todo o nosso histórico, nesse HD infinito. E nós, encarnados, temos um HD mais finito. E é um HD que ele vai falar que quando estamos encarnados, ele só vai exprimir as formas e as linguagens, as impressões registradas no cérebro material. Então, o que eu vivi numa outra vida, isso para o meu cérebro não existe. Isso não conta. Não vai ser lembrado. Não tem como ser lembrado. O esquecimento das existências anteriores é, em princípio, dissemos, uma das consequências da reencarnação. É uma consequência. O esquecimento é uma consequência. É da lei. Reencarnou, vai ter o esquecimento. Qualquer espírito que faz parte desse processo do renascimento. E em muitas pessoas, o passado renova-se em forma de impressões ou senão de lembranças definidas. Essas impressões, às vezes, influenciam os nossos atos. Se for uma impressão boa, eu vou estar sempre realizando o bem. Mas por que você vai fazer isso? Eu sinto vontade, é isso que eu quero realizar. Vai lá e realiza. Se essa impressão for do mal, eu ainda me vinculo ao mal, eu vou realizar o mal. Mas por que você faz isso com tanta maldade? Eu gosto, eu sinto prazer no mal. Olha que interessante que ele nos fala. E ele fala, são as que... E essas impressões, no caso, sendo boas, vamos pegar o exemplo das boas impressões, elas são as que não vêm da educação, nem do meio em que a gente vive e nem da hereditariedade. A minha mãe, ela criou 6 filhos. Aí ela fala assim com a gente, até hoje já com o entendimento da doutrina, ela já compreende isso melhor. Mas ela sempre falava isso pra gente, eu criei os 6 iguais. Eu amo os 6 iguaizinhos, não amo um mais do que o outro. Ela sempre falava isso pra gente. Eu amo vocês iguais, eduquei vocês iguais. Eu não tenho um igual ao outro. Ela ficava com essa questão, acho que ela queria que fôssemos todos iguaizinhos no comportamento, na educação, que era para o bem de todos, que seria o ideal, não é? É o ideal. Mas o real são indivíduos com suas conquistas, com suas experiências passadas diferentes, que talvez seja a primeira reencarnação, que estão sendo irmãos, poderiam outros ter sido primos, parentes próximos, não necessariamente irmãos, ou poderiam também ter sido irmãos, mas não ajustou, necessário voltar para reajustar. Então essas diferenças não estão na educação, nem na hereditariedade, e nem no meio que a gente convive. Nem no meio. Nesse número pode classificar-se as simpatias, as antipatias, repentinas, as intuições rápidas, as ideias inatas,
Quem aqui que na escola, na alfabetização, ou mais avançado um pouquinho, que não tinha sempre aquele que era o mais inteligente da turma, que sabia mais, que era o CDF? Na minha época se chamava CDF. Ah, Deus, é genético isso? Como fala a ciência, é genético, ele veio melhor? Como essa criança aí, aos 3 anos, 2, 3 anos de idade, na mídia, falando todas as palavras. É genética isso? É hereditário? Conquista do espírito imortal. É isso que nós precisamos olhar. O olhar espírita para o mundo. E ele então vai nos aprofundar ainda mais essa questão. Ele vai chamar a atenção para todos nós agora. Ele vai falar assim: o ponto de vista para todos nós, olha, o nosso ponto de vista em relação ao esquecimento do passado tem que ser como? Aí ele fala assim, ó, o ponto de vista é inquirir se esse esquecimento não se justifica por uma necessidade de ordem moral. É isso que importa para a gente. Ter um olhar, não ficar perguntando por que eu não lembro, por que eu passo isso, se é uma questão do passado. Não, ele está dizendo assim, agora o que nós vamos inquirir é se esse esquecimento, ele se justifica por uma necessidade moral. Então ele levanta aqui algumas questões para a gente. Ele fala, a persistência das recordações acarretaria a persistência das ideias errôneas, dos preconceitos. Foi o que Kardec desenvolveu lá atrás com todos nós, sobre os condicionamentos e cristalizações equivocadas. Vai continuar, não vai se mudar. O esquecimento, ao contrário, permite-nos aproveitar mais amplamente os estados diferentes que uma nova vida nos proporciona. É um homem novo, é uma luta nova. Os desafios construídos por nós mesmos. Mas eu vou enfrentá-los, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou ter nos meus sonhos, mas aqueles sonhos possíveis, que eu faço as reflexões, consultando o meu consciente através dessa intuição, eu vou sonhar e vou saber que posso. Aí eu vou lá e realizo. Não é isso que nós vimos com os atletas brasileiros nas Olimpíadas? E ele nos fala, outra consideração mais grave ainda, o conhecimento de um passado corrupto, como deve suceder com o de muitos de nós, seria um fardo muito pesado. Nós não conseguiríamos carregar. A recordação das vidas anteriores só pode ser proveitosa ao espírito bastante desenvolvido, bastante senhor de si, para suportar o peso sem fraquejar. A maior parte dos homens atuais de hoje, vou colocar hoje, na nossa atualidade, é incapaz de tal esforço. Ninguém suportaria, meus irmãos. Nem um de nós suportaria o peso da vivência das nossas recordações de vidas passadas recentes. Vidas passadas recentes. As visões que se lhe vinculam seria, na maioria dos casos, fonte de cruéis inquietações para a alma fraca, presas nas garras do seu destino. Que seria, pois, se a perspectiva dos séculos percorridos se desenrolasse sem cessar, com todos os pormenores diante da nossa vista? Iríamos ficar loucos, desequilibrados, mental, num processo profundo. E aproveitaríamos a reencarnação como? Como? Num processo de deficiência do nosso cérebro material, sem utilizar a nossa inteligência, as conquistas das nossas vidas passadas, como muitos irmãos nossos se encontram em instituições que a gente vai perceber que os Espíritos vão nos dizer que o mau uso da inteligência para o mal acarreta a esses irmãos temporariamente encarnados sem ter possibilidade de uso dessa conquista da inteligência e passam a encarnação toda enlouquecidos.
Aí sim, no mundo espiritual, depois de um processo de recuperação, claro, eles vão ter esse olhar e compreender porque passaram pelo aquilo tudo. Mas a base é o mau uso da inteligência. O conhecimento, então, integral das vidas passadas apresentaria inconvenientes formidáveis, não só para o indivíduo, mas também para a coletividade. Olha o que ele nos fala aqui. Introduziria na vida social elementos de discórdia, fermentos de ódio que agravariam a situação da humanidade. Então, obstariam todo o progresso moral. Então, imagina se reencarnando, ele nos fala aqui, criminosos. Pessoas que, no campo da traição, das iniquidades de todos os séculos, como conviver assoalhados à nossa vista. Seria uma guerra declarada uns para com os outros. O ódio e a vingança ia predominar o nosso planeta e o caos. Então não tem como. Não tem como. A vida é progresso. É o espírito caminhar adiante. O que importa é trazer consigo os frutos úteis do passado. Isto é, as capacidades adquiridas. E esse é o instrumento de trabalho, o meio de ação do Espírito. O que o Espírito vai se utilizar? Daquilo que ele trouxe e que lhe é útil para a sua evolução. Aquilo que vai obstaculizar a sua caminhada, ele não pode se utilizar disso. Para que lembrar disso? Para paralisá-lo? O que importa então é trazer esses frutos, essas ideias que vão alavancar o homem que vem a este mundo para agir, desenvolver as suas faculdades, conquistar novos méritos, deve olhar para a frente e não para trás. É isso. É um homem novo, é um recomeço. Diante dele abre-se cheio de esperanças e promessas o futuro. A lei suprema, então, ordena-lhe que avança resolutante e para tornar-lhe a marcha mais fácil, para livrá-lo de todas as prisões, de todo o peso, estende então um véu sobre esse passado. Vamos agradecer a providência divina. É um Deus de amor, de justiça, como Kardec nos ensinou no início da leitura. Aliviando então a carga esmagadora das recordações, nos tornou mais cômoda a ascensão, a reparação, então, menos amarga. Menos amarga. Porque se a gente lembrasse, volto a repetir aqui as palavras de Leon Denis, nós não suportaríamos. Nós, a nossa humanidade, os homens encarnados, no sentido da palavra, no sentido de todos nós aqui encarnados, não conseguiríamos caminhar. Basta-nos, pois, conhecer qual a finalidade da vida, saber que a justiça divina governa o mundo. Precisamos compreender a finalidade da vida. E isso, a doutrina, ela preenche todos esses espaços, não deixa uma lacuna sequer. Precisamos nos aprofundar nessa doutrina para compreender a vida, a nossa vida, os nossos porquês ou os nossos paraquês. Muitas das vezes, com um olhar equivocado nas questões das vicissitudes, como nos apresentou Kardec, nós olhamos um irmão que sofre na sua caminhada terrena, e aquela pessoa é boníssima, aquela pessoa boa, ela ajudava, ela compartilhava, vivenciava o amor, e sofre, de repente, uma doença que dilacera seu corpo físico, dores atrozes, e o que nós falamos? Ah, meu Deus, ele não merece. E a espiritualidade diz assim para a gente: olha, esse espírito que está reencarnado, vamos dar um nome para ele, vamos chamá-lo de José, que é o nome do meu pai. Vamos chamá-lo de José. José não merece. José não merece. Você está se prendendo à figura de José? José é uma pessoa boa, está batalhando, está lutando, tentando se renovar. Mas o espírito que está José, esse tem um passado.
E ele precisa resgatar, precisa se renovar, fazendo escolhas, agora talvez ainda difíceis, porque agora não tem mais aquele corpo saudável. Jesus nos falava, olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então a gente vai, peca, utilizando-se dessa palavra bíblica, a gente pega e retorna. E retorna o quê? Num corpo muito mais difícil do que aquele que a gente estava mais saudável. E ali naquele corpo, com grandes dificuldades, eu me esforço e tento me renovar. Mas o meio que eu vou renascer, a sociedade que eu vou renascer, as condições das vicissitudes da vida, as circunstâncias e os fatos que vão me cercar, são todos eles relacionados à construção do eu, do meu eu, em outra vida. Então o José passa por aquilo tudo. O José não merece. Realmente concordo. Que pessoa boa. Não merecia passar por tudo que passou. Mas o espírito imortal precisava resgatar, precisava caminhar, precisava avançar. E a doença, a dor, ela faz parte. Por isso, não é uma reparação, ela fica menos amarga. Mas mesmo assim, passamos pela dor. Há em cada um de nós um livro misterioso, onde tudo se escreve em caracteres indeléveis, fechado à nossa vista durante a vida terrena, e abre-se no espaço. Quanto belíssima aqui essa mensagem de Leon Denis nesse livro para todos nós. Ele vai nos falar assim, e esse livro, o que é esse livro? Ele é o nosso subconsciente. E é o que nós chamamos de perispírito. Então, quando nós pousamos os nossos olhares, tudo aquilo que a gente pousa ao olhar, né? Aqui falando no campo da literatura espírita, que muito nos interessa, pegamos assim, por exemplo, vamos falar assim. Então, se eu pegar as obras de Chico Xavier, que são em torno de 500 livros, e eu conseguir pousar o olhar nessas 500 obras, olha, o meu cérebro material não vai gravar isso. Não vai gravar isso. Mas quando eu falo pousar o olhar, é aquele assim, quando a gente bate a leitura e a gente presta atenção e tenta compreender dentro dos nossos limites. Não vou compreender com o limite do intelectual, mas sim com o meu, que é pequeniníssimo, mas ali, olhando, agradecendo a Chico, a equipe espiritual e principalmente a Deus por permitir isso, e lendo todas essas obras. Meu cérebro material gravou 500 obras? De maneira nenhuma. Meu perispírito está lá. Eu, como espírito, eu vou ter acesso às 500 obras dos livros, por exemplo, aqui o exemplo que nós estamos dando, dos livros da literatura de Chico Xavier. Então isso não nos impede que possamos lê-los. Não vamos nos limitar pelo cérebro físico. Esse cérebro realmente sim é limitado, mas nós não somos. Nós não, porque nós somos espíritos imortais. E tudo isso então ele fala aqui, é gravado nesse livro, caracteres indeléveis. Está lá no perispírito. Quanto mais se purifica então o espírito, tanto mais as recordações se definem. Nossas vidas, uma a uma, emergem da sombra e desfilam em nossa frente para nos acusarem ou nos glorificarem. Vai depender da leitura que nós vamos fazer de nós mesmos. Mas isso é real para a gente. Por isso, não tem esquecimento temporário, diga-se de passagem. Então, ele nos fala, durante a reencarnação, é preciso relembrá-lo. A matéria cobre o perispírito com seu manto espesso, comprime, apaga as radiações do perispírito. Daí, então, o esquecimento. A gente não tem acesso a esse subconsciente. Nós não temos acesso a ele. Livre, então, agora desse laço, o espírito elevado adquire a plenitude da sua memória. Vou repetir. O espírito elevado
readquire a plenitude da sua memória. O espírito inferior mal se lembra da sua última existência. Sequer aceita que estava reencarnado. Para as almas purificadas, a recordação ela é constante, é o tempo todo. Ele sabe da caminhada dele. Ele sabe onde ele errou e onde ele acertou. Por isso, eles nos olham de cima e nos auxiliam. Descem auxiliando. É o descer elevando. Porque eles descem até nós e começam a nos ajudar para que nós possamos caminhar. O roteiro do Evangelho de Jesus nada mais do que isso. Jesus sabe qual é o caminho. Se ele teve erros e acertos na sua evolução, ele que o sabe. Mas ele veio e nos trouxe o quê? O certo, o acerto. Isso ele nos trouxe. Para que nós possamos caminhar numa direção, num caminho reto, um caminho que leva à vida eterna. O espírito, então, elevado, tem o poder de reviver à vontade o passado, o presente e o futuro. Então, meus irmãos, nessa mensagem belíssima de Leon Denis, de Allan Kardec, através do livro que é o Espiritismo, através dos grandiosos espíritos, dos livros dos espíritos, fica essa reflexão para todos nós. Buscarmos o que é verdadeiro nesta encarnação. Quem somos hoje, nominalmente, a cada um aqui, nessa encarnação. Isto é importante, sim. Lembrando que estamos passageiros nessas formas, nesses nomes. Não tornar isso uma cristalização, um condicionamento. E as nossas ideias, ainda que causam dano, que possam causar desajustes de equilíbrio nos familiares ou nas pessoas que nos cercam, possamos refletir sobre eles. Falar até quando estou com essa ideia? Preciso me renovar, porque o que vai aqui nesse livro do Leon Denis, ele vai nos falar da força da vontade. E ele vai falar que essa força ela é primordial para que a gente sinta a vontade de querer realmente avançar, de se melhorar. E nessa encarnação, então, que possamos usar os recursos que nós adquirimos de vidas passadas, da nossa inteligência, dos nossos valores morais que nós trouxemos, independente da educação que tivemos dos nossos pais, que com certeza foi com muito amor e carinho. Elas são agregadas aos nossos valores que nós já trouxemos, se junta, se constrói, enriquece. E nesse propósito, então, desse esquecimento temporário da vida passada, que realmente só nos prejudicaria, vamos renovar, porque a oportunidade da vida é sempre de crescer e de avançar para Deus. Que Jesus nos abençoe.